Bem-vindo à Escola Bíblica Dominical. Mais uma vez estamos aqui juntos. Estamos estudando as cartas do apóstolo Paulo aos Coríntios. Começamos, Essa será a terceira lição no estudo dessas cartas. E a nossa revista, por onde nós nos baseamos, a revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Brasileira, essas lições foram escritas pelo pastor Valtair Miranda. Se você não tem essa revista, você pode mandar uma mensagem para a gente e ter acesso, tá ok? Tanto online quanto a revista física também. Pode solicitar. Deus te abençoe, vamos orar? Pai, obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de continuar estudando a Tua Palavra. Que alegria, Senhor, poder ter nas Tuas mãos e também no coração o acesso à Palavra do Senhor. Muito obrigado, Pai do céu. Abençoa a família do meu irmão e da minha irmã, a vida deles também, que estão assistindo agora, estão participando desse estudo. Que haja enriquecimento, conhecimento da Tua vontade, discernimento da Tua vontade e uma aplicação da vontade do Senhor em obediência ao Senhor Jesus. É isso que eu rogo, pedindo as Tuas bênçãos, Pai, sobre eles e sobre nós também. E neste mês, ó Deus, sobre o Marcos Vinícius, o nosso tchutchu, que está nos ajudando aqui na gravação. Abençoa também a ele, a Sabrina. Nos capacita, Deus, revela pelo Teu Espírito Santo os mistérios, os segredos da Tua Palavra e também a singeleza, a pureza da Palavra do Senhor, que de acesso é tão simples, ó Deus. Todos podem conhecer e aprender da Tua Palavra. Isso que eu peço agora em nome de Jesus. Amém. Amém. Desejo que você e que a sua família estejam bem, ok? E quando for possível, venha participar da IBD aqui, na primeira igreja batista do IPS. Vai ser uma alegria estarmos juntos, estudando a palavra de Deus e depois cultuando o Senhor. Sua Bíblia aberta, você que a tem, a Bíblia aberta, que é o mais importante, na carta do apóstolo Paulo, primeira carta aos Coríntios. Hoje nós vamos meditar e estudar o capítulo 5 e o capítulo 6. Vamos lá? Vamos ler esses textos? A partir do verso 1, capítulo 5. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com tal,
nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Vamos continuar lendo. E agora o capítulo 6. Ousa alguns de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo há de ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, eu digo. Não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um, para que possa julgar entre os seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois, uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Hoje nós vamos meditar, tema da nossa lição, imoralidade e mundanismo na igreja. E segundo acabamos de ler as palavras do apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele havia recebido notícias desse contexto de imoralidade e de mundanismo dentro da igreja de Corinto. Então ele vai trazer o ensino do próprio Senhor Jesus, que foi quem se apresentou a ele na estrada de Damasco e chamou, vocacionou e chamou para ser apóstolo. O Senhor Jesus chamou o apóstolo Paulo. Então ele, com essa autoridade de apóstolo, como já vimos no primeiro capítulo, ele agora vai orientar a igreja de Corinto. E ele começa justamente dizendo que se ouve que há fornicação
dentro da igreja igual aos gentios. Gentios, nós sabemos, amados, que é um povo que não havia sido separado para ser o povo legítimo de Deus, não é? No Antigo Testamento, pela lei e pelo chamado de Deus, havia um povo específico, o povo de Israel, a nação santa. Mas com a vinda do Senhor Jesus, com o anúncio do Evangelho após a sua morte, cruz e a sua ressurreição, o Evangelho, Jesus trouxe o Evangelho, a boa nova do reino, para todos. E a igreja que iria anunciar isso a todos. Tanto que o Senhor Jesus, enquanto no seu ministério na terra, no período de 3 anos, lembram-se que chegou perto dele uma mulher cirofenícia e ele disse que não era justo, lícito dar o pão aos cachorrinhos, porque ela não fazia parte do povo judeu. Não é? Então o apóstolo Paulo aqui ele está dizendo que dentro da igreja está acontecendo pecado igual acontece no povo que não foi escolhido por Deus. Mas a igreja é o povo de Deus na nova aliança em Cristo. Os salvos, a igreja é construída por Jesus, edificada por Jesus, que é a vida de cada salvo. É essa construção do corpo. Como ele vai dizer aqui que nós somos membros do corpo de Cristo, isso é a igreja. Né? E ele diz, dentro da igreja, no relacionamento com Cristo, os membros, os salvos, está tendo um pecado. Dessa forma como acontece com quem não conhece Jesus, com os gentios, com quem não foi salvo pela graça, não foi chamado pela graça de Jesus, ainda não tem conhecimento da graça de Jesus. E o apóstolo Paulo faz esse destaque. E esse é o primeiro problema que ele vai orientar aqui, o problema da imoralidade. O texto é muito forte, é uma palavra muito forte, porque ele fala no primeiro versículo qual é a situação. Um filho está abusando da mulher do seu pai, da sua madrasta, né? Está abusando, tendo relações sexuais com a madrasta. Certamente que de uma forma oculta, porque aí, pelo começo do versículo se ouve entre vós, então havia um murmúrio, já tinha extrapolado os limites da intimidade na casa e dos amigos íntimos, já tinha extrapolado, né? O assunto dessa fornicação. E ele diz no verso 2 assim, vocês estão inchados e nem ao menos sentem tristeza? Vocês não ficam tristes em ouvir isso? Falando mal da igreja. O mundo está falando mal da igreja. A igreja está fazendo igual os gentios. Acontece isso às vezes também, né? Nos nossos dias atuais, não é? Coisas que acontecem dentro da igreja e o mundo diz assim, olha lá, ó, é da igreja, é da igreja. Então, essa vergonha. E o apóstolo Paulo diz assim, vocês estão inchados? Vocês não percebem? Né? Vocês não percebem? Por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação? Não houve nenhuma atitude. Ouviu-se o comentário negativo de fornicação, né? De prostituição, de adultério dentro de uma família, e ficou por isso mesmo. Ninguém foi lá conversar, ninguém chamou atenção, ninguém imprensou, né? Ninguém tirou para fora da igreja. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo aqui? Por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. E aí ele vai dizer, eu estou ausente, eu não estou aí na igreja de Corinto, mas no corpo, eu não estou presente no corpo, mas eu estou presente no Espírito. Porque o Espírito Santo é um só. O mesmo Espírito Santo que está na vida aqui do nosso irmão amado Marcos Chuchu, é o mesmo que está em mim, é o mesmo que está em você, irmão, que está salvo por Jesus. É o mesmo Espírito, é uma unidade do Espírito. E quando acontece uma coisa assim, o Espírito se entristece, não é? Então deve mexer conosco. O apóstolo Paulo, eu estou no mesmo Espírito. E eu já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do Senhor Jesus. Juntos, vós, no meu Espírito também. E agora ele traz para ele mesmo a decisão dele pessoal, o Espírito dele.
não é? A decisão pessoal. Vocês e o meu espírito. Pelo poder do nosso Senhor Jesus. Pelo poder de Jesus. Seja entregue a Satanás. Ou seja, uma ação espiritual de pecado tão forte. É um ataque à igreja tão forte que ele diz, pelo poder de Jesus, vamos nos unir. Vós e o meu espírito, mesmo ausente, vamos tomar uma decisão. Eu já determinei. Vamos entregar essa pessoa a Satanás. E nós vamos verificar aqui que essa expressão, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. O dia do Senhor Jesus é a volta do Senhor Jesus, quando a igreja vai reinar para sempre com ele, sem ter mais problemas, dificuldades de combater o pecado diretamente. Já vamos estar livres dessa batalha diária contra o pecado para mantermos a vida com Cristo em santidade. Mas ser entregue a Satanás por quê? Porque a igreja faz parte do reino de Deus. Jesus é o Senhor. A proteção do Senhor Jesus dentro da igreja. A igreja, você pode estar pensando assim, a igreja, as quatro paredes, né? O lugar onde os irmãos fazem o culto, a igreja local, o ajuntamento dos irmãos, dos salvos na igreja local, quando se reúnem, quando representam a igreja completa de Cristo em um local, essa igreja está protegida, a igreja de Cristo é protegida. Não é? No mundo inteiro, onde os salvos estão, a reunião dos salvos, há ali a presença do Senhor Jesus. Lembram-se do que o Senhor Jesus disse? Porque onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Presença do Senhor Jesus. Não que dependa, né, de 2 ou 3 para Jesus estar na nossa vida, mas o entrelaçar da comunhão e da ação espiritual, do testemunho de que Cristo está ali, que a igreja está ali. Então, amados, o mundo seja entregue a Satanás. O mundo jaz no maligno. O mundo está perdido. O mundo é o lado de fora da Arca de Noé, vamos dizer, né? Dar esse exemplo, não é? Dentro da arca, a proteção de Deus, a garantia da salvação, não é? Na Arca de Noé, lembra da história? Quando Deus disse, coloca todo mundo dentro da arca, toda a sua família, até os animais, né? Porque lá fora eu vou destruir tudo. O mundo é assim, quem está sem Cristo, ser destruído completamente. Tudo, não é? Não vai ter salvação para quem está no mundo, preso por Satanás. O lugar de salvação é junto com o Cristo, é a igreja. É a igreja. E por isso que o apóstolo Paulo leva tão a sério e dá uma palavra tão forte, tão dura, contra a imoralidade na igreja. E ele vai dizer, não é boa a vossa jactância. Vocês estão aí orgulhosos. Vocês não sabem, vocês estão aí, vocês estão brincando com coisa séria, né? Vocês estão deixando para lá, isso é coisa séria. Ele disse, não sabeis que um pouquinho de fermento faz levedar toda a massa? Pode ser uma coisinha pequenininha, né? Está falando mal de uma pessoa só dentro da igreja. É uma coisinha pequena, deixa passar, isso é uma coisa... vamos deixar isso para lá. Vamos deixar isso para lá, né? De repente isso se resolve, deve ter algum motivo. Fulano deve ter algum motivo para estar fazendo isso, né? Sabe-se lá o que estava pensando. Mas o apóstolo Paulo chama a atenção e diz, não é assim. Tirem, limpem-se, pois do fermento velho. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui com o fermento? A vontade da carne prevalecendo como antes de conhecer Jesus. Antes de nós conhecermos Jesus, nós fazíamos a nossa vontade. É a vontade da velha natureza. É o pecado.
É o desejo de pecar. Isso é fermento velho, né? O pecado é como um fermento velho. Estraga tudo. Estraga tudo, né? E o pecado, ele começa pequenininho, não é? Não é, meu irmão, minha irmã? Começa pequenininho, mas quando você vai ver, ele aumenta em proporção e vira uma cadeia difícil de quebrar, difícil de sair dele. É assim que o pecado começa. Lembra aí alguns tipos de pecado? Começa pequenininho e depois vira um aprisionamento. Então o apóstolo Paulo tira esse fermento, tira essa vontade velha, essa natureza velha, que de pouquinho estraga tudo. Estraga tudo. E ele vai dizer assim, Cristo é a nossa Páscoa. Cristo trouxe um novo, Cristo trouxe nova vida. A Páscoa, essa passagem para o lugar protegido por Deus de salvação, né? Com um pão sem levedura, né? Você passa por um período difícil, não é? Porque não é fácil abandonar os desejos da carne. Mas Jesus diz que vale a pena. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por que Cristo foi sacrificado por nós? Por que Cristo morreu por você? Por que Ele passou aquela dor terrível? Não só na cruz, a experiência de descer do céu, deixar a sua glória. Ele diz isso em João, capítulo 13, ele diz assim, Pai, dá-me aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Irmãos, Jesus deixou a glória. É muita dor para o Filho de Deus santo, puro, perfeito, sem pecado, todo-poderoso, deixar a glória do céu, se humilhar, como diz o apóstolo Paulo em Colossenses, no capítulo 2. Humilhou-se até a morte, morte de cruz. É uma dor isso. É uma dor que nenhum de nós quer passar. Você, por acaso, imagina você passar essa experiência toda com Cristo aqui na Terra, tantas dificuldades, tanta zombaria, tanto mortificar a carne, né? Querer ter aquele desejo impulso que vem para pecar, para ter um prazer na carne, passageiro, é claro, mas que vem e você diz, não, por Cristo eu não vou fazer. E depois você, imagina mais ou menos, né? Vamos lá, vamos imaginar. Aí a gente consegue em Cristo, nos tornamos mais do que vencedores com Cristo, Ele vem nos buscar e vamos ao céu. E depois, ao céu, se houvesse essa possibilidade de descer para cá novamente, vir passar tudo aqui de novo, você ia querer? Claro que não. Claro que não. Então, ele foi sacrificado por nós. Há um preço para sermos santos, para sermos igreja. E ele diz, pelo que façamos festa, não com fermento velho. Não vamos ter prazer na carne com esse fermento velho. Isso não compete, não faz parte mais da igreja. Não é? Nem com o fermento da maldade, da malícia. Para um filho fazer isso com o pai, não é? Maldade, malícia, não é? E ele diz, vamos fazer festa com os pães asmos da sinceridade e da verdade. Quem ama a sinceridade e a verdade, tem Jesus no coração. A igreja tem essa bênção da sinceridade e da verdade. Porque faz parte do ser de Cristo em nós, né? E aí ele vai lembrar que ele já havia escrito aquela carta, né? Que nós não sabemos onde está essa carta, ou se ele está citando alguma outra carta já escrita, mas nós não sabemos. E ele diz, eu já escrevi, dizendo, não vos comuniqueis. Irmãos, a igreja é separada. A igreja é diferente. Ele diz, não vos comuniqueis, não vos associeis. Um simbolo, como diz o salmista no capítulo 1, né? Não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, não vos associeis àquele que é devasso, né? Não vos associeis àquele que se diz irmão, não, acima, desculpe, em cima no verso 10, eu já
vos lembrei, vos escrevi, não vos associeis com os que se prostituem. Prostituição, pecado contra o próprio corpo. Não é? O nosso corpo, ele vai dizer lá na frente, nós já lemos, é o templo do Espírito Santo. Eles não vos associeis. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo. Por que o apóstolo Paulo vai destacar aqui? Porque o mundo jaz no maligno e no maligno está em pecado. Não é? Está vivendo em pecado. Mas nós precisamos anunciar Cristo a esse mundo. Por isso, o apóstolo Paulo foi chamado para pregar o evangelho aos gentios. Porque há salvação em Cristo Jesus para todo aquele que crê. Lembram de João 3,16, a palavra de Jesus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o evangelho está acessível a todos. Então ele diz, presta atenção, absolutamente, com os devassos deste mundo, isso não quer dizer com os avarentos, roubadores, idólatras. Porque se a gente não for conversar com as outras pessoas, e aí a gente vai fazer igual aconteceu um tempo atrás, né? Um pastor louco que fechou a igreja em 4 paredes, num lugar só, né? Essa história é de uns 30 anos ou mais atrás, e lá dentro, naquele quadrado fechado, eles foram achando que podiam servir a Cristo, vivendo assim separadamente, até que um dia ele levou todos a tomar veneno. Lembra dessa história? Não é? Então, a gente não vai sair do mundo. Nós estamos no mundo para ensinar Jesus. Jesus também falou em João 17, não rogo que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Porque é necessário estar no mundo. Estamos no mundo para anunciar Cristo. Estamos aqui por isso. Essa tarefa os anjos queriam fazer. Mas não foi permitido, foi dada à igreja anunciar Cristo. Aí ele diz, mas, verso 11, olha na sua Bíblia aí, mas, agora escrevi que não vos associeis com aquele que dizendo-se irmão, o irmão, um salvo, na igreja, devasso, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda comais. Irmão, você vai estar junto com ele, se ele está fazendo essas coisas, o que vão falar de você e de mim? É nosso irmão, né? Mas ele chamou você para ir à casa dele. E de repente você chega lá e ele diz assim, aqui, vamos dar uma saidinha comigo aí, coisa rápida. Para fazer o quê? Olha, conseguir um jeitinho de ter uma grana fácil. Depois a gente acerta. E de alguma forma vai lá e rouba alguém, alguma instituição, alguma pessoa. Não é? Um irmão. O irmão que diz assim, dinheiro meu não sai para nada. Dinheiro meu com muito suor, com muito sacrifício. Aqui é para mim mesmo. É para o que eu quero, é para o meu esforço. Avarento, mão fechada. É irmão? Ele está com um problema sério com Deus. Porque nada é nosso, tudo é de Deus. Não é? E nós temos que repartir, nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. A avareza não vem do Senhor. E tantos outros pecados aqui, devasso. Um dia está na igreja, na hora do culto da igreja, na hora de uma programação está na igreja, mas também quando tem uma oportunidade de um baile, de uma rave, né? De um show daqueles, né, que rola bebida, cigarro, drogas, sexo, lascívia, não é? Porque as pessoas vão de forma que sensuais, e aí está o crente lá no meio também. Difícil não pecar no meio de sensualidade, não é? Ele diz, olha, com esse irmão, não se associe. Não se associe. O que ele está fazendo, não fica junto com ele. Não fica junto com ele. O apóstolo vai dizendo, maldizente, beberrão, por incrível que pareça, não é? Cabe na cabeça um irmão beberrão?
Cabe na cabeça o irmão maldizente, roubador? Não cabe, não cabe. Então o apóstolo Paulo nem coma com ele, nem coma com ele, nem sequer comais. Não fica sentado junto, não reparte uma refeição, não fica ali junto. Difícil, não é? Mas é ensino da palavra de Deus, é ensino do apóstolo Paulo. Isso para proteção aqui da igreja de Corinto, por causa do que estava falando da igreja. O mundo estava falando mal da igreja. Então, se o mundo está falando mal de você, ou de mim, ou da nossa igreja, do lugar onde nós estamos servindo a Cristo, nossa nesse sentido, né? Onde nós estamos servindo a Cristo, vamos procurar defender a igreja do Senhor, viver a nossa vida com sobriedade e em santidade. Para isso nós somos chamados. E assim estamos autorizados a anunciar o Evangelho. E aí ele agora vai falar sobre uma questão forte, né? Dos problemas que podem ser trazidos até como problemas judiciais. E ele diz assim: o que eu tenho em julgar também os que estão de fora, não julgais vós os que estão dentro? Senhor Jesus disse em Mateus 7, versículo 1, não julgueis para não serdes julgados. Aqui o apóstolo está falando não julgar, no sentido de defesa e proteção da igreja do Senhor. É de discernimento espiritual das coisas erradas com relação ao reino. E de trazer a justiça, o sol da justiça. Jesus é o sol da justiça. Trazer a clareza aos assuntos. Né? Deixar claro a luz de Cristo. O apóstolo Paulo está falando isso. Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentro de vós a este nível. Deus julga os que estão de fora. E a igreja somos nós mesmos. Então vamos nos julgar a nós mesmos. O apóstolo Paulo vai falar isso também, quando lá na frente, quando nós formos estudar sobre a ceia do Senhor, ele vai dizer para cada um examinar a si mesmo. Porque nós temos que trazer a luz a santidade, a justiça de Cristo no meio de nós, onde nós estamos servindo a Cristo. E agora no capítulo 6, quando ele vai destacar os problemas de ordem judicial e também os problemas de ordem no corpo, né? Ele vai nos ensinar aqui. E ele agora vai falar outra coisa que ele ouviu também. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Entre nós, vou procurar dar um exemplo para facilitar a nossa compreensão. Vamos dizer que entre nós, um compra, vamos botar uma coisa normal, né? Um compra o carro do outro, um irmão compra um carro do outro. E aí faz-se o contrato, tudo certinho, né? O irmão facilita para o outro aí umas parcelas, mas aí o que comprou não cumpre, mas a documentação, tudo certinho. Esse irmão pode, se quiser, levar para a justiça, não pode? Pode chegar e levar para a justiça. Mas e se esse irmão trouxer um assunto para a igreja? E os dois sentarem, né? Lembrarem do que Jesus ensinou lá em Mateus, se não me engano, no capítulo 18, que se o irmão pecar contra o outro, vai entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se não te ouvir, leva uma ou duas testemunhas. Se não ouvir, leva a igreja. E aí considera gentio, publicano. Então, olha só o ensino do apóstolo Paulo, de acordo mesmo com o ensino de Jesus. Conversa um com o outro, chama o outro irmão, vai conversar. Você vai levar isso para juízo lá fora. Um contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos. Irmão, a gente vai esperar justiça de alguém que não conhece a Cristo? Levar um outro irmão em juízo a uma pessoa que não conhece a Cristo vai fazer pior do que a gente. E é isso que está acontecendo no mundo. Mas isso não deve acontecer na igreja, né? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Olha o que o Senhor Jesus havia revelado para o apóstolo Paulo.
Nós, a igreja, né, nós vamos julgar o mundo junto com Cristo. E saber o que é certo e o que é errado. O que é fazer juízo? Né? É dizer isso é certo e isso é errado. A igreja, porque tem a mente de Cristo, tem que saber claramente o que está certo e o que está errado. Então nós é que julgamos o mundo, nós já estamos aí decidindo, né? E definindo isso em Cristo. Desde já, e o faremos até o fim. O que é certo e o que é errado. O que Deus ama, o que Deus concorda, o que é da vontade de Deus e o que não é. Nós já sabemos isso, porque temos a mente de Cristo. E ele diz, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Então olha a autoridade que tem a igreja, olha a autoridade que nós como irmãos temos uns com os outros, né, para tratar dos pecados dentro da igreja, injustiça dentro da igreja, e o ensino bíblico. E devemos fazer isso de uma forma natural como igreja, para corrigir, para correção. O que é certo, o que é errado. Lembrando de outro ensino do Senhor Jesus. Seja eu posso falar sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. Né? Certo, errado. E isso é tão bom que nós podemos conversar uns com os outros assim. E ele diz, não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Os anjos, irmãos. Seres poderosos, grandes, criados por Deus também, que voam, que vão ao céu e voltam, percorrem a terra com uma velocidade, com um poder, e nós vamos julgar os anjos caídos. Olha só, irmãos, não é? Quanto mais as coisas pertencentes a essa vida. Se anjos cuidam de coisas espirituais, nós temos que cuidar também das coisas aqui dessa vida, do lidar do dia a dia. Não é? Nós temos as nossas coisas para fazer no dia a dia e devemos fazer debaixo do que é certo, o que é errado. E ele diz, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira os que são de menos estima na igreja. Se a gente tiver um assunto para tratar, né, um negócio para tratar, nós vamos procurar alguém que não é estimado na igreja, que não tem uma vida de acordo, digna, que não tem dado bom testemunho, que não tem dons de liderança, de autoridade para julgar no assunto, uma pessoa que não tem sabedoria, que ainda está aprendendo, que ainda está conhecendo a Cristo, que está no passo a passo, que ainda não é conhecido, que não tem um bom testemunho, nós vamos colocar essa pessoa para julgar e para decidir assuntos, né? Então, para vos envergonhar o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um para julgar entre os irmãos? Não tem ninguém que já tem experiência, maturidade espiritual na igreja para poder conversar com alguém que está tendo problemas com o pecado e resolver os assuntos de juízo e de pecado, né? Ele diz, mas o irmão vai a juízo contra o irmão e isso perante infiéis. E ele está aqui insistindo, para que a igreja acorde que não deve ser assim. Isso não deve acontecer. Na verdade, já é realmente uma falta entre vós terdes demanda uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça. Sim, às vezes, dentro da igreja, acontecem questões de injustiça, sim, porque somos falhos. Estamos nesse processo de santificação, de aprender. Uns já conhecem Cristo há muito tempo, são mais maduros. Outros estão começando a conhecer a Cristo, estão ainda tomando aquele leite espiritual, aprendendo a palavra, pouco a pouco. Muitos não sabem a importância da comunhão, não sabem a importância de guardar, de conservar, de cuidar do próprio corpo, das coisas de Deus. Há um processo todo, né, de aprendizado, de crescimento em Cristo. O apóstolo Paulo fala isso lá também em Colossenses 4, versículo 12, até que todos cheguemos à unidade, né, do Espírito, e a gente vai crescendo, juntando as ligaduras, né, e a gente vai tendo aquele crescimento como igreja. Então a gente passa por isso, e ele vai dizer que às vezes nós temos demanda uns com os outros, e às vezes é necessário sofrer a injustiça.
Às vezes é necessário sofrer a injustiça. Às vezes é necessário sofrer o dano. Às vezes a gente sofre injustiça, dano, quando um irmão fala do outro aquilo que não é verdade, aquilo que ele não sabe. Né? Quando o irmão força o outro, né? Nega ao outro alguma coisa que é de direito, que é justo, por algum motivo. Né? Aí cada um de nós vai prestar contas a Deus, mas às vezes acontece esse tipo de injustiça na igreja. E às vezes é necessário a gente ter prejuízo. Não é? Às vezes acontece sim, dentro de nós como igreja. Aí a gente é exercitado em paciência, na longanimidade, na benignidade, no amor. A gente mesmo, estando triste, desfruta da alegria do Espírito. A gente às vezes com ansiedade, querendo que as coisas sejam resolvidas, a gente vai desfrutar da paz abundante em Cristo. A gente vai desfrutar do fruto do Espírito também, do domínio próprio, da longanimidade, da temperança. Quando acontecem essas coisas, é que a gente vai desfrutando também do fruto do Espírito, que está descrito em Gálatas 5, de 22 em diante. Isso é bom. Isso é bom, não é? E ele vai dizer aqui, não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não erreis, não erreis, não erreis. Os devassos, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os maldizentes, nenhum deles, nem os roubadores, herdarão o reino de Deus. Por que essa lista aqui tão extensa? Porque são aquelas pessoas que estão vivendo para a sua própria vontade, o seu próprio desejo, contrariando o ensino da palavra de Deus. Todas essas coisas aqui, se alguém crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, o Filho de Deus, pode ser liberto de tudo isso. Pode receber a nova vida em Cristo. Mas quem deseja permanecer nessas práticas, a palavra de Deus diz que não herdarão o reino de Deus. Não herdarão. Herança, não terão herança no reino de Deus. É necessário vencer o pecado para ter acesso à herança do Senhor. É o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados. Quer dizer, ainda há pessoas assim dentro da igreja. É o que alguns têm sido. Às vezes há dentro da igreja pessoas que estão nessa condição, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do nosso Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus, porque foi o Senhor Jesus que perdoou. É o Senhor Jesus que perdoa, é o Senhor Jesus quem justifica. O diabo, o nosso acusador, nos acusa dia e noite, diz a palavra de Deus no livro de Apocalipse, mas também o texto lá em Apocalipse completa, mas eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, porque no sangue de Jesus nós ganhamos vida nova, vida nova. E agora o apóstolo Paulo, ele vai falar no último problema dessas questões relacionadas ao corpo, porque todas as coisas me são lícitas. É claro, irmãos, se Deus fez a gente com olho, boca, nariz, sente cheiro, tem tato, não é? Nós temos acesso a todas as coisas são lícitas, nós podemos sentir tudo. Nós temos mente, nós temos desejos, não é? Nós temos poros, temos pele, nós somos sensíveis ao toque, nós somos sensíveis ao que vemos, nós somos sensíveis ao que provamos, nós somos sensíveis ao que ouvimos, nós somos sensíveis. Todos foram criados assim. Todos foram criados por Deus assim, todos, não é? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas. Qual é o problema? Não me deixarei dominar por nenhuma. Por que a questão do domínio, mais uma vez? O apóstolo Paulo ele vai dizer em outra carta, o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não terá domínio sobre nós.
E o João também escreve isso, não é? Que nós não podemos viver na prática do pecado. Os manjares são para o ventre. O ventre são para os manjares. Quer dizer, o que você come vai para o ventre, é claro, não é? Deus vai aniquilar o ventre. A comida e o ventre. Vai para quê? Para quê? Né? Mas o corpo não é para a prostituição. O corpo é para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Como assim? Como assim? O meu corpo é para o Senhor? O Senhor é para o meu corpo? Sim. Tudo que nós fazemos, aquilo que nós experimentamos, a forma como vivemos, tem que ser para o Senhor. O que significa essa expressão em Cristo, Senhor? O que significa Senhor? O que você acha? Quando você chamava seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó de Senhor, ou quando você chama uma autoridade de Senhor, né? De doutor, de excelência, significa que ele tem sobre você uma autoridade que não é a mesma que você tem com ele. Senhor é aquele que manda. Senhor é aquele que conquistou. É aquele que é dono. Aquele que sabe mandar, mas também recompensa. Jesus é o Senhor. Ele é o dono da nossa vida. Ele é quem nos direciona. Ele é que sabe. Ele fez o nosso corpo. Alguém vai saber melhor como funciona o corpo do que o nosso Senhor? Ele sabe, então o nosso corpo é para ele. Senhor, o que eu vou fazer com isso do meu corpo? Com essa parte do meu corpo? Senhor, para que as minhas mãos? Senhor, para que os meus pés? Senhor, o que eu vou fazer com isso que eu estou vendo? Senhor, o que eu vou fazer com isso que eu estou sentindo? Ele é o nosso Senhor. O Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Isso aqui, irmãos, é um ensino para o cristão. Para o cristão. Jesus ressuscitou. O seu corpo foi visto. Tomé tocou nas suas mãos. Viu o furo dos cravos. O nosso corpo vai ser ressuscitado em Cristo. Nós vamos ressuscitar com Cristo. A palavra de Deus diz que quando Jesus voltar, nós vamos subir com ele, nós vamos estudar isso mais à frente. Não é? E aqui ele vai dizer um problema muito sério com relação ao corpo no verso 16. Não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se corpo com ela? Porque serão, disse-nos dois uma só carne? Sim, irmãos, desde o princípio, sim. Desde Gênesis, no capítulo 1 é assim. Quando um homem se une com uma mulher, diante de Deus, eles se tornam uma só carne. É onde o grande mistério, a coisa linda também que Deus faz da geração de filhos. Sem o ajuntamento, sem a relação sexual, como vêm os filhos? Não é? Essa bênção é através do casamento, é através do ajuntamento, serão os dois uma só carne. Deus vai ver agora o homem e a mulher como sendo um. É assim. E olha, isso é independente, tá? Se é crente, se é cristão ou não. Isso é para todos. Se ajuntou, se tornou uma só carne. O que o outro sente é o que o outro sente. Eles vão passar a sentir a mesma coisa, a desejar a mesma coisa, construir a mesma coisa, viver para o mesmo propósito. Não é? Ter uma vida conjugal é isso. Os dois construir uma coisa só, num lugar só, uma vida. E é assim, o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Ai, que verso lindo, verso 17. Para pensar um pouquinho nesse versículo. O que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Parou para pensar? Se o Espírito do Senhor está na nossa vida e nós estamos unidos com Ele, Ele é o nosso Senhor e nós estamos unidos, qual é a nossa vontade? Ponto de interrogação. Qual é a nossa vontade? Isso é mesmo no Espírito. Por isso que o apóstolo Paulo também vai dizer lá em Gálatas, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Que coisa linda, né? E aí ele vai orientar de uma forma maravilhosa. Fujam da prostituição. Pé nas canelas aí. Foge. Corre. Qual a prostituição? Só de você olhar para uma mulher, você jovem, olhar para uma moça e desejar se encostar nela e ter relações com ela, e ir para sua casa, e no meio dos seus pensamentos, nos seus momentos a sós,
está com o pecado da masturbação por causa dos desejos, por causa da prostituição, desejando uma coisa que o Senhor não te deu, que não é uma só carne com você, foge. Olhar na internet e desejar, olhar nos sites e desejar, foge. Pé nas canelas, foge. Desliga, foge. É a expressão bíblica, foge, corre. Fugir é não olha para trás, há perigo, estão vindo atrás de você, corre, foge. É o ensino da palavra de Deus, né? Por quê? Foge. Porque todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. E agora vem um ensino forte, pesado, e que nós não podemos esquecer, meu irmão, minha irmã. Salvos pelo Senhor Jesus, não podemos esquecer. Porque nós não sabemos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em nós, proveniente de Deus. Nós não somos de nós mesmos, nós pertencemos a Cristo. Ele nos comprou. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, ele habita em nós. Sim, você sabe que ele habita em você, eu sei que ele habita em mim. Por quê? Porque muitas vezes eu estou pensando uma coisa, mas o Espírito Santo também conduz a minha mente, porque ele está dentro de mim. E ele pensa, e ele fala, e eu sinto ele pensando em mim. A mente de Cristo que eu citei. E aquele pensamento é completamente, parece que a gente está pensando duas coisas ao mesmo tempo, não acontece isso? Sim, acontece. Porque o Espírito Santo está aqui nos trazendo a mente de Cristo. É isso que acontece. E ele diz, vocês foram comprados por um bom preço. Um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós somos de nós mesmos. Somos a igreja de Jesus. Vivemos em um corpo, em uma unidade. Por isso que é tão importante esse ajuntamento, quando a gente está junto, meu irmão. Eu sei que você pode estar tendo uma dificuldade grande de estar vindo à igreja, né? E você deve estar com uma saudade enorme de estar junto, de estar cultuando junto. Eu sei, já passei por isso também, dói quando a gente não pode estar junto. Mas é importante essa comunhão, esse sentir o corpo, um sentir o outro, um saber que o outro está passando pelas mesmas dificuldades, mas está vencendo. Somos vencedores. E quando a gente sabe que alguém está tendo dificuldades, que a gente vai ajudar, é muito bom também cuidar um do outro, porque somos corpo, somos templo do Espírito Santo. E o Espírito que fala comigo, que me ajuda, que me ilumina, que me encaminha, é o mesmo que está em você, meu irmão. É o mesmo, é o mesmo. Por isso nós podemos desfrutar dessa comunhão. Amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso propósito, e um ao outro também, e ao próximo, como a nós mesmos. Que essa lição do mundanismo, da imoralidade da igreja, possa nos ter trazido enriquecimento da parte do Senhor, para buscarmos viver a santidade de uma forma mais responsável, não é, irmãos? A santidade pessoal, mas a santidade também como corpo, como igreja, cuidando das coisas do reino de Deus, que somos responsáveis individualmente, mas que também somos responsáveis como corpo, protegendo a igreja do Senhor dos ataques do diabo, da infâmia, da maldade, daquilo que eles podem dizer, sendo até verdade, mas acusações que não podem ficar dentro de nós. Vamos viver para Cristo e olhar para o mundo com amor, buscando levar a salvação de Cristo àqueles que estão perdidos. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Senhor, a tua palavra diz que aquele que está em pé, cuidado, não caia. Nós te pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude a ter esse cuidado, se estamos de pé, para não cair. Mas se estivermos caídos, ó Deus, vem nos socorrer, Senhor. Socorre, Pai. Nos coloca de pé novamente, Deus, endireita os nossos pés, as nossas juntas. Nos coloca, Deus, numa posição em que o mundo possa olhar e Cristo ser honrado na igreja. Que o Senhor Jesus seja honrado em todo lugar,
onde se faz referência e onde há a presença da igreja de Jesus, a igreja que ele vem buscar, a igreja que ele mesmo está edificando. Isso nós te pedimos, ó Deus, no nome dele, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Até o próximo encontro. Deus te abençoe.